Olá, querida e amada ovelha, Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta noite. Seja bem-vindo à oração dessa terça-feira. É com muita alegria, é com muita fé que eu estou entrando aqui através dessa mensagem para declarar a bênção de Deus, vitória no dia de hoje para a sua vida. Eu quero que você já deixe aqui abaixo dos comentários o seu nome, o pedido de oração. Deixe a sua curtida no vídeo. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Igor Miranda. Seja bem-vindo a este canal de oração, de bênção, de vitória. Eu quero ser o seu pastor. Quero que você esteja debaixo da minha cobertura espiritual. Eu quero que você faça uma coisa muito simples e rápida. Aqui abaixo tem uma palavra inscrever-se. Se inscreve no canal do pastor. Ativa o sininho de todas as notificações e receba diariamente, sempre à noite, as orações, para que através das orações Deus possa te abençoar, possa te dirigir, te fortalecer, e eu tenho certeza, dia após dia, a sua vida será abençoada no nome de Jesus, tá bom? E no final, não esqueça de compartilhar com todos os contatos esta oração. Eu tenho um recado de Deus para você, e ele está escrito aqui no livro de Mateus, Evangelho, no capítulo 14, e a partir do versículo 22, eu quero entregar essa palavra, porque com esta palavra hoje, nós vamos aprender aqui com a palavra de Deus, como que você faz para ter uma vida abençoada, uma vida de vitórias, uma vida de sucesso e, sobretudo, a salvação espiritual da tua alma. Existem, infelizmente, muitas pessoas que não são abençoadas ou que perdem a bênção porque, infelizmente, elas agem como Pedro agiu aqui nessa história. E a história que eu trago para você é quando Jesus anda por sobre o mar. E aqui no capítulo 14, 22, a história diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Compelir, a palavra compelir, o verbo compelir, representa forçar, né? Forçar. Então, logo a seguir, compeliu Jesus, ou seja, obrigou, forçou eles que eles atravessassem, que eles embarcassem e atravessassem para o outro lado. E a Bíblia diz, versículo 23, e despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, ou seja, a muitos metros da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os seus discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, ou seja, com medo, e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Glória a Deus. Olha só, aqui acontece um extraordinário, porque quando Jesus estava ali orando no monte, que ele desce para caminhar para o barco já estava longe da praia. E ali ele começa então a andar por sobre as águas. Ali o próprio Deus queria mostrar para os discípulos e para nós, para mim, para você, o segredo para que você venha ter vitória diante dos problemas, diante das circunstâncias.
Ali o Senhor Deus queria mostrar para os discípulos e para nós que para Deus não existe nada impossível e nem difícil. E ali ele então começa a caminhar por sobre as águas. Ali aconteceu o sobrenatural. E quando Jesus estava se aproximando do barco, que os discípulos vendo, assim, sabe, não estavam vendo nitidamente Jesus, porque estava escuro. Então eles, quando viram aquele vulto, aquela pessoa caminhando por sobre as águas, eles não acreditaram naquilo que estavam vendo. E a Bíblia diz que eles acharam que era um fantasma e gritaram com medo: é um fantasma! E Jesus simplesmente respondeu: não, não é um fantasma. Sou eu, Jesus, o Senhor de vocês. E aí Pedro, ele então brada em voz alta, ele grita e diz: então se é o Senhor mesmo, me manda ter contigo. Ou seja, ele queria uma prova de que era o próprio Deus, era o próprio Filho de Deus que falava com ele. E Jesus disse: olha, pode vir. E a Bíblia diz que Pedro, ao desembarcar, ele então sai do barco, ele pisa ali fora do barco e começa a caminhar sobre as águas, como Jesus também estava caminhando. Ali aconteceu o sobrenatural também de Deus na vida de Pedro. Pedro então começa a caminhar como Jesus caminhou por sobre as águas. O mesmo feito que aconteceu com Jesus aconteceu com Pedro. Porém, quando Pedro já estava a uma certa distância do barco, também aproximando-se de Jesus, então ele começa ali a reparar a força do vento contrário. Ele começa ali a ver as ondas batendo nos seus pés, nas suas pernas, e ele começa então a temer, a duvidar. Ele começa a ficar com medo daquela situação. E ele começa então a duvidar daquela situação. E o que acontece? Ele então começa a submergir, ele começa a afundar-se, ele começa a se afogar. Ele começa a se afogar. Então ele deixa de andar por sobre as águas e ele começa então a afundar naquelas águas e a se afogar. E ele começa a se afogar. E por que ele começa a se afogar? Porque ele deixou de olhar para Deus, ele deixou de olhar para Jesus. E ele começou a reparar a força contrária, os ventos contrários que soprava contra ele. E aí ele grita para o Senhor pedindo socorro, e o Senhor prontamente o socorreu, estendeu a mão. Mas o Senhor disse para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eis a questão, eis a razão pelo fato que existem muitas pessoas deixando de ser abençoadas, ou perdendo a bênção, perdendo a salvação, porque infelizmente elas têm olhado, em vez de olharem para a palavra, olharem para Jesus, crerem, confiarem somente em Jesus, elas têm olhado e reparado a força contrária do vento. E o que seria essa força contrária do vento? São as lutas, são os problemas da vida, são os dissabores, as tristezas, as frustrações, as decepções, as traições, as calúnias, as perseguições que a gente sofre na nossa vida, no nosso dia a dia, na vida de cristão. Muitas das vezes, Deus vai permitir que a gente fique em uma situação em que a gente tenha que crer que Ele é Deus e é Ele que está te chamando. Mas você não pode duvidar, você não pode olhar para trás, você não pode deixar que o medo, a dúvida venha te atrapalhar. Você está no caminho certo, você está perto da bênção, você está quase lá. Mas quando você está quase lá, você duvida, você neutraliza o poder de Deus e você começa a afundar. Quantas pessoas
que elas estão perto da bênção, mas elas acabam naufragando, afundando, se afogando, morrendo, porque elas deixam o medo, a dúvida de entrar no coração delas e aí elas perdem a bênção. Eis a razão pelo fato de muitas pessoas não estarem sendo abençoadas. Elas têm deixado de olhar para a palavra, para Cristo, para olhar para a dificuldade, para os ventos contrários, para a dúvida, para o medo. E aí o diabo é quem ganha nessa batalha. Se você quer vencer o diabo e a situação, você não pode ter dúvida no teu coração em relação àquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus determinou para a tua vida. Se Ele disse que vai te abençoar, vai te abençoar. E se Ele disse que vai te prosperar, você vai prosperar. Se você crê que você tem promessa de Deus, então o que Ele prometeu vai se cumprir. Mas não tenha dúvida. Não deixe de olhar para Jesus para reparar o vento contrário que tem soprado contra a tua vida. Por isso, continue firme, continue olhando para o autor e consumador da fé chamado Jesus Cristo. E creia que Deus está preparando para você uma grande vitória, um grande milagre. Deus me colocou agora aqui neste vídeo para falar isso para você. Eu sei que você está confuso, estava confusa, eu sei que você estava na dúvida, eu sei que algum momento da sua caminhada você pensou em desistir, você tentou, olhar para trás, você olhou para trás e você acabou afundando, naufragando, quase morrendo. Mas você clamou pelo socorro e Jesus prontamente estendeu a mão. E se você também caiu na fé, se você está afundando, se você duvidou, se você pecou, você caiu, Deus também está te dando mais uma chance, uma oportunidade como deu para Pedro. Porque Pedro clamou e quando ele clamou, ele pediu socorro, o Senhor estendeu a mão, embora repreendesse ele dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvide do poder da oração, do poder de Deus, que Ele pode e vai mudar a sua história. Tão necessário é você entregar a sua vida, o coração para Deus e crer que amanhã será melhor do que hoje. Por isso, ovelha querida, eu quero orar por você. Eu quero determinar uma bênção de Deus na tua vida. Deus me colocou aqui para eu interceder pela tua vida e hoje liberar uma bênção para você. E creia que a partir de hoje essa bênção vai chegar nas tuas mãos, na tua vida, e eu creio que essa situação vai mudar a partir de hoje. Por isso, fecha os teus olhos agora, porque é o momento de orar por você, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu levanto agora este clamor, esta oração, por todas as minhas ovelhas amadas aqui do canal. E eu profetizo, meu Deus, na vida delas, que o que o Senhor tem preparado para elas, ninguém vai atrapalhar, ninguém vai impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então, ó Deus, abre os céus, as janelas, as comportas dos céus e faça com que as promessas de Deus cheguem agora dentro dela, na casa dela, na família, no casamento. E tudo que estava dando errado, a partir de agora, venha dar certo. As portas que estavam fechadas, a partir de hoje, elas venham se abrir. Os que estavam doentes, agora seja curado. O que estava deprimido, triste, falido, quebrado, que o Senhor venha levantar. Que o Senhor glorifique o teu nome santo, através desta palavra. Senhor Jesus, eu entrego esta oração, este pedido, esta causa em tuas mãos. E eu creio que a partir de hoje, o Senhor entrega a vitória nas mãos dos teus servos. Eu os abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam abençoados para a glória de Deus. Recebe a tua vitória. Levanta a mão para o céu e receba aí o milagre urgente, a cura, a libertação, as portas abertas, a salvação, a restauração, a libertação desse filho
a restauração da tua família. Em nome de Jesus, quem crer, diga amém. Glória a Deus. Deus é contigo. Não repare a força contrária do vento, os problemas que tem soprado, as notícias ruins. Olhe para Cristo, olhe para Deus. Independente da situação, olhe para Deus, porque Ele vai te fortalecer e você vai dar a volta por cima e Ele vai te honrar. Compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Consegue uma pessoa para se inscrever ainda hoje no nosso canal. Estamos chegando aos 1.900 inscritos e eu conto com a tua ajuda. Forte abraço. Se ninguém falou, eu te falo. Eu te amo, querida ovelha. Um beijo do teu pastor. Você está sempre nas minhas orações. Fica na paz e até logo, se Deus permitir.